Amém? Enquanto você abre aí, 2 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Eu estava pensando, às vezes nós temos uma prática, que é uma prática para abençoar, para incentivar a pessoa, e nós falamos assim, quem aqui deseja um casamento abençoado? Claro, eu também vou levantar minha mão e falar, eu, aleluia, glória a Deus. Quem deseja aqui um emprego bacana? Amém, glória a Deus, tal. Aí de repente alguém pergunta assim, quem está se preparando aqui para o curso de engenharia? E de repente alguém no meio levanta a mão, e eu declaro, falo, olha, você vai ser um engenheiro abençoado, toma posse. Aí o irmão, mais que depressa, que ele faz? Ele fala, amém, eu recebo essa palavra, em nome de Jesus. E ele vai para casa, e chegando em casa, todo animado, porque vai ser um engenheiro abençoado, rico, vai construir muitas coisas, muitas obras bacanas, e ele senta na televisão, e estoura um pacotão de pipoca de micro-ondas, e come o pacote, e no outro dia ele o mesmo procedimento, porque ele está crendo na palavra do pastor, né? E aí ele continua nessa vida abençoada, e eu vou ser um engenheiro, e continua ali, pipoca, e aí ele vai ser um engenheiro. Nunca. Porque se ele não tomar posse da palavra, mas colocar essa palavra em prática, ele vai ser gordo. Mas engenheiro não vai ser. Né? E vai ficar com a saúde prejudicada também, porque eu acho que viver só de pipoca não vai levar ninguém a lugar nenhum. Na vida espiritual é a mesma coisa, irmãos. Às vezes nós tomamos posse de algumas palavras, que são palavras direcionadas de bênção, de incentivo, mas se nós não fizermos nada, nós não vamos sair do lugar. Então, por exemplo, se eu ministrar aqui, profetizar, declarar uma palavra sobre a sua vida, olha, jovem, olha, senhor, senhora, que Deus abençoe o seu casamento em nome de Jesus. Mas se você não se dispuser a sentar com a sua esposa, com o seu marido, e de vez em quando trocarem uma ideia, conversarem, orarem, buscarem a presença de Deus, leem um bom livro, participarem de um encontro de casais, nós vamos ter um encontro de casais agora, semana... Se não me engano é sábado agora, né? Tem um encontro ali, uma macarronada lá na sede campestre. Enfim, fazer algo em prol do seu casamento. Essa palavra simplesmente liberada vai fazer algo por você? Não vai. Olha, a palavra de Deus declara que se você buscar a Deus de todo o teu coração e buscar o conhecimento da palavra, você vai ser um crente cheio do Espírito Santo. Aí você vai em casa e não faz mais nada. Essa palavra vai ter algum efeito na sua vida? Não vai. Tiago capítulo 1, verso 22, diz assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, se eu tenho conhecimento da palavra, mas eu não coloco esse conhecimento em prática, eu não estou nem enganando, não é o outro, não, eu estou me enganando. Porque é tudo isso que eu tenho lido na palavra de Deus, tudo isso que eu creio ou digo crer, da palavra de Deus, se eu não permitir que influencie a minha vida, o meu cotidiano, a minha forma de pensar, de falar, os meus relacionamentos, essa fé que eu afirmo ter é vã, ela não serve para nada. Por isso o convite, querido, para nós estudarmos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela faz grandes promessas para a nossa vida, mas eu preciso conhecer essas promessas. Eu preciso saber como que eu posso alcançá-las. Eu preciso estudar, eu preciso conhecer a Deus, eu preciso me aprofundar na palavra do Senhor. Amém? 2 Timóteo 3,16 diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e por seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Até aí, se você puder fechar os seus olhos mais uma vez e pedir ao Espírito Santo que fale com você, que não seja eu, meu Deus, falando.
mas que o Senhor nos use, Deus, e que o Senhor fale aos nossos corações, e que o Senhor traga à luz a Tua palavra, esse texto e os outros que nós vamos ler, para que saiamos daqui abençoados, em nome do Senhor Jesus. Amém? Primeira coisa que nós vemos aqui, irmãos, é que a própria Bíblia declara que esse livro sagrado, esta palavra, é de Deus. A palavra é de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então eu não estou falando, eu não estou pregando, e nenhum dos pastores vai pregar algo de si próprio. Eu não estou aqui para falar uma opinião minha. Eu não estou aqui para dizer algo que eu acho, algo que eu penso, algo que deve ser o melhor, algo que talvez seja bom. Não. Eu estou aqui para afirmar que esta palavra, ela é a verdade. Ela é a verdade. E tudo que está escrito aqui é bom para nós. E se nós ouvirmos esta palavra e a colocarmos em prática, isso vai gerar frutos bons para a nossa vida. A palavra é de Deus. Foi Ele que inspirou tudo que está escrito. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, o texto diz, o apóstolo dando graças a Deus por terem recebido a palavra como sendo de Deus, o que de fato é. E ele ainda acrescenta e diz, olha, porque esta palavra está operando em vocês. A palavra de Deus, ela opera em nós. Então a palavra é de Deus, é inspirada por Deus, ela opera em nós, e ela vem da parte de homens que foram movidos pelo Espírito Santo de Deus. A segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É interessante pensarmos, irmãos, que a palavra de Deus, ela foi escrita em períodos distintos, por pessoas distintas, em realidades completamente diferentes, e ela não se contradiz, ela é uniforme, ela é harmônica, harmoniosa, ela não entra em conflito. Por quê? Porque é inspirada pelo Espírito Santo. E se nós cremos que essa palavra é inspirada pelo Espírito Santo, nós podemos receber para cada um de nós como vinda de Deus. Se você crê que a palavra é de Deus, você pode dizer um amém? Amém? Então será que nós podemos colocar tudo que essa palavra diz em prática? Amém? Então amém. O texto diz que ela é útil para ensino. Ou seja, nessa palavra nós aprendemos a vontade do Senhor. Nós aprendemos como agir em todas as áreas da nossa vida. Essa palavra nos ensina como proceder diante de qualquer pessoa, nos ensina como resolver conflitos, nos ensina como agradar a Deus. Ela é útil para o ensino. O texto diz que essa palavra ela é útil para a repreensão. O que significa repreensão? Quando somos repreendidos, é porque nós estamos agindo de alguma forma errada, e alguém vem e nos repreende e diz, opa, Léo, não é desse jeito, está errado. E mais do que repreender, ela nos corrige, ela é útil para a correção, ou seja, ela me mostra, além do meu erro, ela me mostra como fazer para consertar. Isso é tremendo, irmãos, porque a Bíblia não é um livro que traz peso aos nossos corações. Algumas pessoas criticam a palavra de Deus, pensando ser a Bíblia um livro proibitivo. Olha, você não pode fumar, você não pode beber, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro. Parece que a gente está numa cadeia, parece que a gente não pode fazer nada, parece que a gente vive numa religião onde não há liberdade, mas não é isso que a Bíblia ensina. Pelo contrário, a Bíblia nos fala de uma promessa de vida eterna. A Bíblia nos fala de um resgate. A Bíblia é uma história de amor, onde Deus cria o homem, cria a humanidade porque quer se relacionar conosco. O homem se desvia desse projeto de amor de Deus, e por se desviar, Deus, ele elabora um plano para resgatar o homem, e a partir desse resgate, Deus então coloca alguns estatutos, estabelece algumas leis, para que a gente não se desvie novamente desse projeto maravilhoso de Deus. Deus tem uma promessa de vida eterna para nós. Nós estamos o tempo inteiro, irmãos, o tempo inteiro, a nossa expectativa é essa. Jesus Cristo vai voltar muito em breve, e vai voltar para nos levar para um lugar tremendo, para um lugar especial,
para um lugar. Você já pensou algumas características que a Bíblia diz a respeito do céu? É que lá não vai ter mais choro, que não vai ter enfermidade. Você já pensou um lugar onde você não vai se entristecer nunca mais? A nossa vida aqui, ela é boa, ela é muito boa, mas mesmo assim nós passamos por momentos tristes, por momentos ruins. Agora pensa numa vida boa que nunca vai deixar de ser boa, que na verdade é muito melhor do que o que a gente tem experimentado aqui. É a promessa de Deus para nós. Então Deus, ele deixa a sua palavra para nos nortear, não para proibir ou para coibir a nossa alegria. Deus, ele coloca a sua palavra para nortear o nosso caminho, para que nós possamos chegar aonde ele quer que nós cheguemos. É onde ele preparou para nós um lugar especial, o céu, a eternidade. Então, quando a Bíblia me exorta, quando ela me repreende, ela está me mostrando aonde eu errei, e imediatamente também ela me corrige, ela me mostra qual que é o caminho certo, para que eu possa corrigir a minha conduta e eu não me desvie da vontade do Senhor. Por isso, quando Paulo chega no capítulo 4 aqui, depois que nós já passamos pelos versículos do capítulo 3, Paulo está praticamente falando com Timóteo assim: pelo amor de Deus, Timóteo, prega essa palavra. Pelo amor de Deus, Timóteo, prega essa palavra. Não fique calado. Não se distraia. Não perca o foco. Seja, como diz o texto aqui, quer seja oportuno, quer não. Ou em outras palavras, quer você seja bem-vindo ou não. Quer seja conveniente ou não. Prega a palavra. Irmãos, nós precisamos pregar a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra, em tempo e fora de tempo. Nós precisamos revelar esse amor de Deus, nós precisamos exortar as pessoas, nós precisamos permitir que Deus nos use através do seu Espírito Santo, mas baseados na palavra de Deus. E de posse da palavra, Paulo fala a Timóteo: exerça autoridade, repreenda, corrija, exorte, ensine. Você já percebeu, irmãos, que às vezes nós abrimos mão dessa autoridade que Deus nos deu na palavra? E muitas vezes estamos percebendo coisas e situações de irmãos que às vezes estão padecendo, estão em pecado, ou estão em alguma irregularidade, ou estão se desviando dos caminhos do Senhor, e nós nos sentimos constrangidos ou envergonhados de chamar-lhes a atenção? Por que será? Se nós estivermos fundamentados na palavra, se nós tivermos conhecimento da palavra, se nós estivermos vivendo na palavra, nós também estaremos revestidos da autoridade da palavra. E com amor, como diz o texto, com toda a paciência, nós poderemos exortar em amor um irmão, poderemos repreendê-lo, sim, poderemos. Não é com o sentido de que sou superior a você, por isso eu te repreendo. Não, sou teu irmão em Cristo, me preocupo com você, por isso eu te repreendo. Porque você está agindo errado. Agora eu quero que você caminhe comigo em santidade de vida, para que talvez um dia eu também possa cair, e se eu cair você esteja perto de mim para também me repreender, para também me corrigir, para nós continuarmos essa caminhada até o céu. Essa é a finalidade da palavra, irmãos. Nós precisamos conhecer a palavra. Talvez nós não usemos essa autoridade porque nós não conheçamos a palavra de Deus, ou a conheçamos superficialmente. E aí a gente fica sem graça: será que eu posso falar? Será que eu não posso? Mas também de repente, não tem nada a ver. No reino de Deus não existe o nada a ver. Ou é luz ou é treva. Ou está certo ou está errado. Não existe o relativismo, mais ou menos. Não existe isso. Ou está em conformidade com a palavra, irmãos, ou está errado. É por isso que a gente precisa estudar a palavra. Pois chegará o tempo em que não suportarão a palavra. Paulo, no capítulo 3, ele começa advertindo Timóteo a respeito dos últimos dias, dizendo que viriam tempos terríveis, em que os homens seriam avarentos, caluniadores, desprezíveis, inventores de males, desobedientes aos pais, uma série de características terríveis, e que nós vemos isso se cumprindo no nosso meio. Pessoas que não dão importância e não permitem que a palavra venha corrigi-los, ou venha exortá-los, ou venha direcionar a sua vida. Aí eu penso, por que as pessoas nesse tempo, Paulo está dizendo a Timóteo, elas não suportariam a sã doutrina?
É justamente porque a palavra de Deus, ela confronta o erro e ela praticamente exige uma mudança de nós. Eu não tenho como, a partir do momento que eu sou colocado diante da palavra de Deus, e se eu reconheço que essa palavra é de Deus e ela tem o melhor para a minha vida, eu não posso simplesmente dar de ombros e falar, estou nem aí, estou nem aí. Não dá. Porque ou eu nego a existência de Deus e que Ele nos deixou escrito uma palavra, a Bíblia Sagrada, ou então eu a obedeço. Só existem dois caminhos. Ou eu creio na palavra, me submeto a ela e sou moldado por ela, ou então vai acontecer o que Paulo está dizendo. Eu vou dar vazão aos meus desejos e às minhas cobiças, e vou procurar para mim, para eu não me sentir culpado ou desconfortável, vou procurar mestres que preguem aquilo que eu quero ouvir. E que seja uma mensagem que não me traga desconforto, que seja uma mensagem que não confronte os meus erros, que seja uma mensagem que me coloque para cima, sempre feliz, mesmo que eu esteja indo para o buraco. Seja uma mensagem que me diga assim, olha, você está caindo, mas vá sorrindo. Aflorou minha veia poética, assim de repente, uma rima involuntária. Mas como se eu estivesse indo para o buraco, e olha, você está indo para o buraco, mas vai feliz, vai na bênção, você está indo bem, você está caminhando um passo bonito, um passo elegante, tudo bem que você vai para o brejo, mas está legal. É isso que está dizendo, e aí começam a surgir as fábulas, os mitos, os ídolos, as heresias. Porque já que eu procuro alguém que pregue uma mensagem que só me faça bem, irmãos, o coração do homem ele é enganoso. E se a palavra de Deus não confrontar os meus desejos mais íntimos, eu vou ser levado ao engano. E vou achar que está tudo bem e de repente não está. E o que eu estou falando aqui não é do que eu penso, é por isso que eu estou dizendo, nós vamos estudar a palavra de Deus. E aquilo que a palavra ensinar é o que nós vamos colocar em prática na nossa vida. É fácil? Não é não, mas é necessário. O problema é que quando nós não nos voltamos para a palavra, nós nos afastamos da palavra. E esse afastar-se da palavra, muitas vezes é sutil. E é a maior arma que o inimigo usa. É tentar afastar as pessoas, o povo, da palavra do Senhor. Ontem eu ouvi uma palestra, eu achei tão interessante que eu quis compartilhar. Eu pedi a Marina, uma coordenadora aqui do Colégio Getsemane, que eu trabalho com ela, e ela me cedeu a evolução, algumas datas, a evolução das heresias dentro da igreja cristã. Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou, foi pregado, isso tudo no primeiro século. Os apóstolos viveram ali até os seus... vamos pensar que as pessoas que chegaram a ver Jesus, que conviveram com Cristo, talvez até o ano 100, cento e poucos ali, talvez ainda tinham pessoas vivas que chegaram a ver, ouvir os ensinamentos direto do Senhor Jesus Cristo. E as pessoas que foram ensinadas pelos apóstolos, também viveram mais um tempo, ali até o ano 200 depois de Cristo, ainda mesmo que surgiram algumas discussões, mas a igreja estava firme na palavra de Deus. Mas com o tempo foram surgindo novas ideias, foram surgindo novas interpretações. E olha que interessante, irmãos, aqui eu vou colocar aqui uma evolução, algumas datas, de como a igreja foi se afastando. No ano 300, inicia a oração pelos mortos, inicia o costume de fazer o sinal da cruz. No ano 320 depois de Cristo, a confecção e uso das velas nos cultos. Olha, eu quero te chamar a atenção de como é que foram alguns elementos entrando de forma sutil. Tem algum problema vela, irmão? Vela é pecado? Eu tenho vela em casa, se acabar a luz eu vou acender a vela. Mas foram entrando alguns elementos que depois foram se transformando em itens de adoração, de idolatria. No ano 375, a veneração de anjos, dos santos mortos, e entraram as imagens na igreja. Em 394, instaura-se a missa. No ano 500, os sacerdotes começaram a se vestir diferente dos leigos. Então começou a haver uma diferenciação entre os leigos, irmãos,
e o sacerdote. Comecei a usar uma roupa completamente diferente para deixar bem claro que eu tenho uma diferença de vocês, que nós estamos num nível superior. No ano 593, a doutrina do purgatório. No ano 600, o uso do latim nas orações e nos cultos. Mas é tão bonito, mas ninguém entende. Então agora os cultos eram celebrados em latim, ou seja, as pessoas vão se afastando mais ainda do que, irmãos? Da palavra de Deus. No ano 600, orações direcionadas a Maria como mediadora e corredentora. Maria tem algum problema, irmãos? Não, nós amamos Maria, a mãe de Jesus, uma mulher santa, um exemplo de mulher. Mas a Bíblia diz que nós só temos um intercessor, um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Nós não temos outra pessoa que faça essa mediação entre nós e Deus. Então somente Jesus Cristo. Mas aí Maria foi colocada como mediadora também. Em 607, o papado foi instaurado. E aí a liderança começou a ser vista como um santo homem de Deus. Todos nós somos santos. Mas começou a haver uma diferenciação, uma idolatria a homens. 786, o culto à cruz, as imagens, as relíquias. Em 850, o uso de água benta com sal para aspersão e santificação do local. Em 995, a canonização dos santos. Em 1079, o celibato do sacerdócio. Em 1090, o uso do rosário. Em 1184, a Inquisição. Em 1215, a doutrina da transubstanciação. A doutrina da transubstanciação é crer que a hóstia, quando colocada na boca, ela se transforma literalmente na carne de Cristo. Isso não é verdade, não tem base bíblica para isso. A confissão no mesmo ano, auricular a um sacerdote. O confessar pecados é bíblico. Mas nesse mesmo tempo foi adotada a penitência para perdão de pecados. Então agora eu confesso o meu pecado a um sacerdote e ele me dá um para-casa, que se eu cumprir o para-casa, eu sou perdoado dos meus pecados. 1229, proibição do uso da Bíblia para leigos. A igreja proibiu as pessoas de lerem a Bíblia. Como assim? Aí eu fico pensando, irmãos, só abrir um parêntese. Eu vou lendo esses e começo a pensar num paralelo com os dias de hoje. Não sei se você faz o mesmo. Mas é uma loucura. É uma loucura. As pessoas hoje não leem mais a Bíblia. As pessoas não leem mais a Bíblia. Há um hábito que por um lado é bom, é um recurso interessante, por exemplo, YouTube. Muitas pessoas ouvem pregações, mas não leem a Bíblia. Você ouvir uma boa pregação não substitui a sua carga de leitura diária da palavra de Deus. Não pode. 1251, o escapulário, que são aquelas duas imagens, o Sagrado Coração de Jesus com a imagem da Virgem Maria. 1414, é proibido o vinho para o povo. Que vinho é esse, pastor? O da ceia. Quando Jesus institui a ceia, ele fala para comermos o pão e bebermos o cálice. O povo então não tinha mais acesso. 1439, o purgatório como doutrina. 1439, a doutrina dos 7 sacramentos. 1508, a oração de Ave Maria. E também no mesmo ano, a indulgência papal. Ou seja, as pessoas começariam a ter que contribuir financeiramente para receberem determinadas bênçãos ou terem direitos a determinadas promessas, que são promessas bíblicas. São promessas bíblicas. E é de acesso a todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas sabe por que o povo não questionou, irmãos? Porque eles não conheciam a Bíblia, porque eles não liam mais. Então tudo que vinha de cima era aceito como verdade. Mas na verdade a verdade é a palavra de Deus. E é nela que nós temos que nos firmar. Por isso, nesse tempo, por volta aí de 1517, inicia-se um grande movimento que nós conhecemos como a Reforma Protestante. Deus levanta homens para questionarem, baseados na palavra de Deus, algumas atitudes que estavam erradas.
O que é reforma, irmãos? Reforma é trazer de novo a forma de algo que foi deformado. Reforma é você trazer a forma de algo que se estragou, à forma original. Então a reforma protestante foi um levante de Deus para que pudéssemos nos voltar à palavra. E através da palavra sermos moldados de acordo com o que Deus tinha para cada um de nós. É por isso que a estratégia do inimigo sempre foi impedir que as pessoas tivessem acesso à palavra. É por isso que nós vamos estudar e estamos estudando a palavra. Então, por que ler a Bíblia? Primeiro, aliás, várias razões estamos dando, mas uma outra, porque ela é viva e eficaz. Você pode abrir em Hebreus capítulo 4, versículo 12? Abra rapidamente, Hebreus 4, 12. Só vou passar rapidamente por alguns textos. Portanto, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. O que quer dizermos, irmãos, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz? Significa que ela cumpre aquilo que ela diz. Ela transforma a vida do homem que se submete a ela. Ela penetra como uma espada na parte mais íntima de um ser humano. Ela toca o profundo do homem. Isaías capítulo 55, versos 10 e 11, se você quiser abrir ou anotar, diz lá que assim como a água, quando ela vem sobre a terra, ela cumpre o seu papel de germinar a semente, e a semente vira uma árvore e ela dá fruto, assim também a palavra do Senhor não volta para ele vazia, mas ela cumpre aquilo que Deus designou ela para fazer. Então, irmãos, quando Deus libera uma palavra sobre as nossas vidas, essa palavra ela entra e ela cumpre aquilo que ela foi designada para fazer. Sabe qual que é a palavra que Deus designou sobre as nossas vidas? É essa daqui, ó. Sabe por que muitas vezes não desfrutamos de comunhão mais intensa com Deus? É porque não sabemos o que Deus falou a nosso respeito. Nós não sabemos o que Deus falou para nós. Nós não sabemos, não entendemos quais são as suas promessas. E aí muitas vezes nós ouvimos interpretações da Bíblia que podem ser errôneas. E nós não questionamos por quê? Porque nós não lemos, não estudamos, não nos dedicamos. É o exemplo da pipoca lá do engenheiro. Como é que você quer ser um engenheiro se você não fizer um cálculo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, não sei quantos cálculos tem. Que todo mundo fala, é uma matéria terrível, mas você tem que passar por ela para depois você desfrutar da sua profissão. Não é assim que funciona? Como é que eu vou desfrutar dos benefícios da palavra, de uma vida com Deus, se eu não me dedicar à leitura da palavra de Deus? E não quero comparar a leitura da palavra com o estudo de cálculo, porque nem se compara. É prazeroso estudar a palavra de Deus. É bom, faz bem. Provérbios capítulo 4, versículo 22. Eu não vou abrir, irmão, só por causa do tempo, mas você pode ir anotando, ou se você quiser abrir. Diz lá que as palavras de Deus são vida para os que a acham e saúde para o corpo. Por que eu vou ler a Bíblia? Porque ela vai gerar em mim saúde. Mas saúde como? Meu irmão, se você estiver deprimido, leia a Bíblia. Se você estiver entristecido, leia a Bíblia. Se você tiver uma enfermidade no corpo, leia a Bíblia, porque isso vai gerar fé e você vai orar a Deus, e Deus pode te curar. Gera saúde, gera vida. Nós nos tornamos outras pessoas. Por quê? Porque quando eu leio a palavra de Deus, eu estou me conectando ao Deus da palavra. Isso muda a minha vida. Isso muda a minha vida. Provérbios 35 diz que toda a palavra de Deus é pura. Provérbios 30, versículo 5. E o pura, o sentido original da palavra significa refinado, sem a presença de escória, ou seja, é como um ouro puro, refinado. Significa que a palavra de Deus ela é plenamente digna de confiança. Significa que aquilo que a palavra de Deus diz, você pode acreditar e você pode pular de cabeça. Você pode crer na palavra de Deus, porque ela é de Deus, ela é pura. Romanos capítulo 15, verso 4. Esse eu quero abrir.
Romanos 15, 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, olha só, nesse mesmo versículo, a Bíblia está nos dizendo que as Escrituras nos ensinam, porque tudo que foi escrito, tudo que está escrito, é para o nosso conhecimento, é para nós aprendermos. Está dizendo que ela gera em nós a paciência, em algumas traduções diz perseverança, ou seja, a partir do momento que eu aprendo, pelo exemplo de tantos homens e mulheres que a Bíblia relata, eu olhando para eles, eu aprendo que vale a pena esperar. Isso me torna uma pessoa paciente, perseverante, porque eu vejo, por exemplo, que na vida de José, ele recebeu uma promessa, mas demorou em torno de 13 anos para que essa promessa se cumprisse. Durante o momento que ele estava sofrendo, qual que era a vontade dele? Talvez a gente pense, chutar o balde. Mas aí a gente aprende, olhando para a vida dele, que ele esperou no Senhor. E quando ele esperou no Senhor, a promessa se cumpriu. Então isso me ensina e me torna também uma pessoa perseverante. Porque talvez a promessa de Deus ainda não se cumpriu, mas quando eu olho para as pessoas, para os homens e mulheres que foram usados por Deus e também viveram situações difíceis e eles esperaram e venceram, eu também posso esperar, porque eu sei que eu vou vencer em Cristo Jesus. Amém? Então a palavra, ela me ensina a ter paciência, perseverança, ela me consola, em algumas traduções diz, me dá bom ânimo. Me consola por quê? Porque no momento da prova, que eu estou com vontade de chorar, eu olho para Deus e eu penso assim, não, mas em Deus eu tenho conforto, eu sei que a vitória vai chegar. E Deus está no controle de todas as coisas. Então isso me consola, me dá ânimo, para que eu tenha o quê? Esperança. O que é esperança? Esperança é algo que ainda não aconteceu, mas eu creio que vai acontecer, estou esperando. Eu espero ir para o céu. Todos nós esperamos. E essa esperança é uma esperança vã? Não, porque nós sabemos que é verdadeira, porque foi Jesus que fez. Ele está vivo e ele vai voltar. Agora, mesmo em vida, eu olhando para a palavra de Deus, eu gero em mim esperança de saber que Deus está no controle de todas as coisas. Somos consolados quando lemos as promessas de Deus e cremos. Isto gera esperança. Mateus capítulo 4, verso 4. Fala lá a respeito da tentação de Jesus. E o diabo fala com Jesus assim, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus responde, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Jesus está fazendo referência a um texto que está em Deuteronômio capítulo 8. A partir do verso 4, diz assim o texto, eu já abri, Deuteronômio 8, 4. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti. Aliás, 3, 8, 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor, viverá o homem. O que a gente aprende com isso, irmãos? Olha o que Jesus está querendo nos ensinar. Jesus, ele não abandona a confiança que ele tem em Deus, sabendo que Deus proverá as suas necessidades. Por que ele faz referência a Deuteronômio? Nesse texto, a palavra de Deus está fazendo menção ao povo de Israel, que não entrou na terra porque eles duvidaram da palavra de que Deus colocaria eles na terra de Canaã. Que eles seriam capazes de vencer os seus inimigos, mesmo que fossem mais fracos que eles. E por causa dessa infidelidade, dessa incredulidade, o povo voltou para o exército para caminhar durante 40 anos. E nesses 40 anos, Deus permitiu que em dado momento o povo tivesse fome. E quando eles tiveram fome e não tinha quem socorrer, pedir socorro porque eles estavam no deserto, aí Deus fez descer do céu o maná. E quando o maná vem e o povo se alimenta, Deus está dizendo ao povo, você está vendo que você pode confiar em mim? E que se eu fiz a promessa de que eu vou cuidar de você, eu vou cuidar de você? Que você não precisa ter incredulidade no seu coração. Você não precisa duvidar, mesmo que você não saiba de onde vem, porque maná, irmãos, nunca tinha descido do céu, ninguém conhecia, ninguém sabia que negócio que era esse, mas Deus mandou e o povo se alimentou. E era tudo que o povo precisava.
todo o alimento, toda a energia, todos os nutrientes que o homem precisava para sobreviver estavam no maná. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim: olha, eu vou agir do jeito que eu quiser, mas eu vou te surpreender. Porque de repente você pensa que a saída vai vir de um jeito, mas eu vou te mostrar que vem de outro. Eu sou o Senhor. Então, quando Jesus diz para Satanás: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, Jesus está dizendo assim: olha, Satanás, eu não vou perder a minha confiança no meu Deus. Eu posso estar com fome agora, mas eu sei que a hora que Deus quiser prover a minha necessidade, Ele vai prover. Então vai embora que eu estou de boa, que eu estou com o Senhor, e do Senhor eu não abro mão. Jesus aprendeu a confiar. A palavra de Deus nos ensina a depender. No mesmo texto nós podemos aprender que a palavra de Deus também nos ensina a refutar as tentações. As 3 tentações Jesus refutou com a palavra de Deus. Mesmo quando Satanás usou a palavra para tentá-lo, olha que interessante. Satanás usa a palavra para tentar Jesus quando diz: a teu respeito está escrito, aos teus anjos dará ordens, e eles te sustentarão, então pula daqui de cima que eles vão te guardar. Mas Jesus responde com a palavra: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, quando nós conhecemos a palavra, irmãos, nós conseguimos nos guardar das tentações de cair em pecado. Salmo 119, versículo 11 diz: guarda a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Aí você pensa assim: pastor, eu estou vivendo alguns momentos de pecado na minha vida. Existe uma situação na minha vida que eu não consigo vencer. Sabe qual que é o remédio, meu irmão? Sabe qual que é o remédio? Palavra de Deus. Se você encher a sua mente com a palavra de Deus, a sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar. 2 Pedro capítulo 2, verso 1, diz ali que o cristão, vamos ler, irmãos, porque senão o cu da palavra, a gente não lê a Bíblia também, é complicado, né? Vocês estão anotando? Anote os textos. 1 Pedro capítulo 2, verso 1. Segunda, espera, deixa eu localizar aqui, gente, que eu acho que eu... Acho que eu anotei a referência errada. Que fala a respeito do crescimento do cristão, que ele precisa ter um desejo ardente por leite, pelo leite espiritual. Me ajuda aí. 1 Pedro, capítulo... É isso mesmo? 2:2, obrigado, gente. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas, é isso aí, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, como é que a gente cresce espiritualmente, irmãos? Palavra de Deus. Como é que a gente desenvolve os dons espirituais? Palavra de Deus. Como é que a gente recebe sabedoria que vem de Deus? Palavra de Deus. Como é que a gente vence tentação? Palavra de Deus. Como é que a gente fortalece a nossa fé? Palavra de Deus. Nós precisamos nos esforçar na palavra de Deus. É difícil, é mais difícil pregar uma mensagem assim, também é mais difícil ouvir, eu sei. É mais difícil ouvir porque vai ficar mais, né, parece mais cansativo e tal, mas talvez fosse mais gostoso estar aqui declarando: ei, tai, tchei, e vamos lá. Mas, irmãos, às vezes a gente faz tanto barulho e a gente não sai do lugar. A Bíblia está declarando aqui, olha, que o crescimento vem pelo estudo, pelo desejo ardente. Assim como de uma criança recém-nascida deseja o leite materno. E o leite aqui não está dizendo que é um alimento, que não é o alimento sólido, não, esse é outro contexto. Paulo estava falando, né, em outra carta. Aqui Pedro está dizendo que o leite é aquele alimento que tem todos os nutrientes que a gente precisa para crescer. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Por último, irmãos, eu quero só citar o Salmo 1. E nós vamos orar.
Salmo 1 diz que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Como que ele é? Ele é como árvore, plantado junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem. Meus irmãos, o desafio para nós caminharmos nesse culto, o desafio de todas as quintas-feiras, o desafio que eu quero fazer para você, não deixar de vir semana que vem, e talvez até desafiar alguma pessoa para vir junto com você, é para nós desfrutarmos de tudo isso que esse salmo está dizendo. É claro a comparação que o salmo faz entre justos e ímpios. E essa comparação está baseada em uma diferença, que é aonde eles buscam conselhos. A diferença de justos para ímpios está aonde ele busca conselhos. Os ímpios buscam conselhos errados, ouvem vozes erradas e se associam a pessoas erradas. O texto está dizendo que o sábio medita na palavra de Deus dia e noite. O que é meditar? É ocupar a mente com a palavra de Deus. Agora, se eu não leio a Bíblia, se eu não estudo, como é que eu vou pensar em alguma coisa? Eu gosto de uma comparação que o Rick Warren faz a respeito de meditação. Ele explica que meditação é igual preocupação. Quem aqui sabe preocupar? Você fica preocupado às vezes? Bem de vez em quando? Muito raro, né, irmãos? Muito raro, mas a gente fica, fala a verdade. O que preocupação é? Preocupação é você ficar focado em algum problema. Você tem que resolver uma situação e você fica pensando naquilo, não é isso? Preocupação, você fica pensando naquilo, puxa vida, puxa vida, puxa vida. Resolve alguma coisa? Às vezes sim, na maioria das vezes não. Mas enfim, a gente fica preocupado. Meditação é a mesma coisa. Só que aí você tira o problema e coloca a palavra. Aí você fica pensando na palavra o tempo inteiro. Na palavra o tempo inteiro. Na palavra o tempo inteiro. E essa palavra vai gerando vida. Vai gerando vida. Vai gerando vida. Vai transformando o nosso caráter. Sabe qual que é o resultado disso, irmão? O resultado é o que está dizendo aqui. Nós seremos pessoas seguras e estáveis. O texto diz que seremos como árvores plantadas junto às fontes. Ou seja, eu entendo que uma árvore plantada junto às fontes, ela tem tudo para dar certo, sim ou não? Então as suas raízes são profundas, ela é saudável, plenamente saudável, então ela é estável. Pode ventar, pode chover, o rio pode até transbordar, aquela árvore está lá, firme e forte, porque ela é estável. Outro resultado é que essa pessoa, ela é alimentada, nutrida, fortalecida todo o tempo. Ou seja, uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. Ela recebe água constantemente. Ela está sendo o tempo inteiro ministrada pela palavra. Então vem uma situação difícil, eu respondo com a palavra. Vem uma tentação, eu respondo com a palavra. Uma dificuldade, a palavra está no meu coração. E qualquer coisa que aconteça, eu estou alimentado, eu não passo fome. Vem uma heresia, palavra. Falso profeta, palavra. Eu não vou na onda de qualquer um porque eu conheço, eu estou alimentado, eu estou nutrido. Eu estou satisfeito, porque todos os dias eu me alimento bem. A palavra de Deus é o resultado, irmãos. Ela se torna uma pessoa frutífera, produtiva, que tem bons resultados. Diz o texto que essa árvore no tempo certo dá fruto. Ou seja, ela não se precipita, ela não faz as coisas antes do tempo, ela não fica dando cabeçada, ela sabe a hora certa das coisas acontecerem, ela frutifica, ela dá fruto para Deus. É bênção, irmãos. A palavra de Deus gera isso. Outra coisa, a pessoa é uma pessoa bela, admirada. Olha que maravilha. Perseverante. Diz o texto que as suas folhas não murcham. Você já viu uma árvore frondosa? É tão diferente de uma árvore seca. A árvore com folhas verdes, bonita, com flores, chama a atenção de qualquer pessoa. Quantas vezes a gente está andando, é bom às vezes quando a gente viaja, né? E eu gosto de viajar, de dirigir, e às vezes a gente vai dirigindo, de repente você vê assim no meio do nada, uma árvore frondosa, um ipê amarelo,
E você chama atenção e você olha e fala: uau, que coisa bonita. Quando nós somos pessoas cheias da palavra de Deus, nós nos tornamos referência. As pessoas olham para a nossa vida e elas conseguem enxergar a beleza de Deus em nós. Elas conseguem enxergar em nós a perseverança, de não nos murcharmos, de não nos deixarmos o nosso semblante cair, mas porque estamos alimentados, somos belos, somos bonitos, somos admirados. E por último o texto diz que tudo que ela faz será bem sucedido, prospera. A pessoa que aceita conhecer a palavra de Deus, tudo, é o texto, não sou eu que estou dizendo. A Bíblia diz que tudo que ela faz prospera. Tudo que faz prospera.